Pessoal, agora que a gente já conhece as hipóteses que autorizam, as hipóteses que configuram a indignidade, vamos entender quais são as consequências da indignidade, né? Vamos bem devagar, começando pelo primeiro ponto, que é muito importante, que é o efeito que decorre imediatamente da configuração da indignidade. Esse efeito, observem bem, vou falar bem devagar, esse efeito que decorre imediatamente da configuração da indignidade é a possibilidade de exclusão do indigno da sucessão do autor da herança. Então, qual que é o efeito que decorre imediatamente da indignidade, da configuração da indignidade, da ocorrência de uma das hipóteses previstas no artigo 1814 como sendo hipótese de indignidade? É a possibilidade de exclusão do herdeiro indigno da sucessão de que se trata. Então, eu acho que a gente poderia trabalhar aqui com um exemplo concreto que vai ajudar bastante na visualização, que é o da Suzanne von Richthofen. Eu não sei detalhes do que aconteceu, tenho só notícias bem esparsas, né? Mas ainda assim é um exemplo que serve. Eu não sei se o caso da Suzanne foi de participação ou se foi de coautoria, mas não importa porque todas essas hipóteses estão abarcadas pelo inciso 1º do artigo 1814. O caso dela é bem interessante porque ali está tudo favorável, ou seja, ali não há discussão doutrinária com relação à interpretação do artigo 1814. O fato é que ela foi condenada e houve trânsito em julgado dessa condenação pelo homicídio doloso consumado dos seus pais. Não importa, mais uma vez, se o caso dela foi de participação ou se foi de coautoria. A questão é que ela e os irmãos Cravin foram condenados pelo homicídio doloso consumado dos pais dela. Logo, ela se enquadra na hipótese de indignidade do artigo 1814, inciso 1º. Agora, qual que é o efeito que decorre imediatamente da configuração dessa indignidade? Ou seja, aqui eu tenho tranquilamente uma hipótese configurada, porque eu tenho até, o que às vezes é mais difícil, que é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ou seja, não entro nas polêmicas doutrinárias acerca daquela hipótese, ela está configurada. Qual que é o efeito, então, que decorre daí imediatamente? O único efeito que decorre daí imediatamente é a possibilidade de exclusão da Suzanne, no exemplo, né, da sucessão dos seus pais. É a possibilidade. Aí vocês vão se perguntar, nossa, mas só possibilidade, não tem nenhum outro efeito que decorra necessariamente da indignidade? Não tem. E por que não tem? Porque aqui a gente está em sede de direito privado, não é direito público. Lá no direito público, na esfera do direito público, a conduta que foi praticada é uma conduta reprovável, é uma conduta que gera sanções, inclusive são sanções das mais gravosas, né? Como é o caso da sanção de restrição da liberdade, né? Mas aqui a gente está em sede de direito privado. Aqui o paradigma é diferente, né? Então aqui a gente tem que pensar no interesse. Há interesse público na produção de algum efeito da indignidade? Não aqui dentro da esfera do direito das sucessões. Há interesse em sancionar a conduta praticada pelo indigno lá no direito público, mas não aqui, né? Então aqui o que se diz é que há a possibilidade de exclusão do indigno da sucessão. Essa possibilidade vai depender do exercício de um direito que é daí atribuído a certas pessoas, né? Quais são essas pessoas? Os interessados. Mas quem são os interessados? Aqui a gente volta para o campo da polêmica doutrinária, né? Alguns fazem uma interpretação mais restritiva, que na minha opinião parece ser a mais adequada, dentro do tema, né, de que a gente está tratando. Interessados seriam tão somente aqueles que vão se beneficiar pela exclusão do indigno. Então, por exemplo, se o indigno se encontra na primeira ordem de vocação hereditária, ele é lá na primeira ordem de vocação hereditária também o parente do grau mais próximo, ou seja, ele vai ser chamado à sucessão. Eu me encontro na próxima ordem de vocação hereditária, ou dentro da mesma ordem, mas sou de grau maior, né?
Então eu me beneficiarei pela exclusão do indigno porque não seria chamado a sucessão e passarei a ser. Ou me beneficio pelo fato de que eu me encontro na mesma ordem e no mesmo grau, serei chamado a sucessão junto com ele, mas se ele for excluído, eu vou receber mais. Então também sou considerado interessado. Alguns entendem até que o credor do herdeiro poderia ser interessado na exclusão, no sentido de que o patrimônio do herdeiro aumentaria e então teria a possibilidade de dissolver mais dívidas do herdeiro. Mas não me parece que esse seja um entendimento adequado, não. É um entendimento sustentado por parte da doutrina que trabalha com uma interpretação mais ampliativa. Eu prefiro a interpretação mais restritiva, entendendo que só tem interesse e, portanto, só vai ser sujeito do direito de excluir o indigno aquele que se beneficia diretamente dessa exclusão, né? Agora, há uma questão. Esse é um direito, daquele tipo de direito muito especial que se atribui a certas pessoas e que, por ter essa característica tão especial, vejam bem a força desse direito, né? O direito que tem alguém de excluir uma certa pessoa de uma determinada sucessão. Esse é aquele direito que a gente chama na teoria do direito civil de direito potestativo. Essa expressão potestativo, cabe lembrar, vem de potestas, do latim, que significa poder. É um direito poderoso, é um direito muito forte. E justamente por se tratar de um direito muito forte, ele só pode ser exercido dentro de um prazo estabelecido pela lei. Se ele não for estabelecido dentro daquele prazo, ele se extingue e não há mais que se falar no seu exercício. É o caso do direito a excluir alguém, o indigno, né, da sucessão. O prazo que é demarcado pela lei para o exercício desse direito, especificamente, é o prazo de 4 anos que se conta da abertura da sucessão. Ou seja, morta a pessoa que foi vítima da indignidade, ou diretamente ou indiretamente, se a hipótese da indignidade for uma daquelas que trata do cônjuge, do companheiro, do ascendente ou do descendente, mas enfim, o autor da herança é que se considera vítima da indignidade, logo um dos seus sucessores é indigno, podem os demais sucessores, os que tiverem interesse, exercer o direito de excluir o indigno. Podem exercer esse direito dentro do prazo máximo de 4 anos, que se conta da data da morte da pessoa que foi vítima, ou seja, a data da abertura da sucessão, né? A morte a gente chama no direito das sucessões de abertura da sucessão, é o ângulo da morte que nos interessa. Então, no caso da Suzane, né, é um caso bem antigo, eu, como estou dizendo para vocês, nem sei detalhes, mas ela tinha um irmão, e certamente então que sendo ela descendente do primeiro grau, esse irmão sendo também descendente do primeiro grau, seriam os primeiros chamados à sucessão, o irmão teria então todo o interesse em excluí-la da sucessão, porque seria beneficiado por essa exclusão, né? Mas ele só pode exercer esse direito dentro de 4 anos contados da abertura da sucessão. Lembrando que se trata de prazo decadencial, e o prazo decadencial não corre contra os absolutamente incapazes. Poderá ser o caso concreto do irmão da Suzane. Se ele tinha menos de 16 anos, na época em que foi cometido o crime contra os seus pais, se ele tinha menos de 16 anos, esse prazo de 4 anos não correrá da data da abertura da sucessão, mas sim da data em que ele completar 16 anos, quando ele então deixa de ser absolutamente incapaz, ou seja, deixa de haver o fato impeditivo do decurso do prazo decadencial, né? Então é preciso levar isso em conta no caso concreto. No caso da Suzane, eu confesso para vocês que não sei, mas imagino que ainda que ele fosse absolutamente incapaz, me parece que já faz tanto tempo que o crime foi cometido, ele já teria completado 16 anos e o prazo, se bobear, até já se teria extinto. E não sei se ele exerceu ou não esse direito de excluir a Suzane, por ser indigna, da sucessão dos pais. Muito bem, já entendemos então que é um direito que tem limite temporal dentro do qual pode ser exercido. Esse limite é o dos 4 anos contados da abertura da sucessão, salvo a hipótese em que há causa impeditiva do curso do prazo, como é especificamente o caso dos absolutamente incapazes. Muito bem. Agora, como se exerce esse direito? Esse direito que a gente chamaria de direito de excluir o indigno, numa terminologia mais clássica,
que seria o direito à erepção. Erepção vem do latim erepire. O verbo erepire em latim significa tomar. Então, o direito à erepção é o direito que tem o sucessor de tomar do indigno aquele que ele recebeu. A gente lembra, é claro, que os bens da herança, os bens do acervo hereditário, eles se transmitem aos sucessores no exato momento da abertura da sucessão. Então, no exato momento em que morreu a pessoa, os bens dela se consideram transmitidos, tanto a posse quanto a propriedade, aos seus sucessores. E entre os sucessores poderá haver um indigno, ou seja, ele chega a receber. Mas, em algum momento, outro sucessor vai tomar aquilo que ele recebeu com fundamento na indignidade. É daí que vem essa ideia do erepire, do tomar em latim, que gerou o erepção. Por isso, direito à erepção, direito à tomada dos bens do indigno. Essa é a ideia. O direito à erepção é exercido com o ajuizamento da chamada ação de erepção, na terminologia clássica. Numa terminologia mais moderna, a gente falaria em ação de exclusão do indigno. Mas eu ainda gosto, particularmente eu ainda gosto dessa terminologia bem técnica de ação de erepção, né? Porque a gente vai acabar precisando de vocábulos derivados da erepção para tratar de algumas ideias que vão surgir daqui para frente e que, se a gente não usar com base na erepção, não vão ter palavras que as representem, né? Então, direito à erepção, ação de erepção ou ação de exclusão do herdeiro indigno, do sucessor indigno. Aquele que exerce o direito à erepção, que vai ser beneficiado pela exclusão do indigno, é chamado de ereptor. Então aqui já apareceu o primeiro caso em que não há outra palavra que não ereptor para se referir àquele que exerce o direito de excluir o indigno da sucessão. Ele é o ereptor. E mais, e aqui é que eu acho que a gente precisa mais ainda do vocábulo. Os bens que são tomados pelo ereptor do indigno são chamados bens ereptícios. Bens ereptícios. Não há nenhuma outra expressão no direito civil que resuma os bens que são tomados pelo ereptor do indigno. Então imagina se a gente não usa erepção. Não fala então de ereptor nem de sucessor indigno. A gente vai chegar à conclusão de que há bens que são tomados do indigno pelo outro sucessor, aquele que exerceu o seu direito de excluir o indigno. Olha o tamanho da expressão para falar do bem ereptício, né? Considerando-se que na explicação nem se levou em conta o ereptor, porque se a gente não fala em erepção, não vai falar em ereptício, também não vai falar em ereptor. Por isso eu gosto desse vocabulário, porque ele é técnico, ele ajuda a entender o caso da indignidade. Então, retomando, o direito à erepção, ou o direito de excluir o indigno, se exerce por meio do ajuizamento da ação de erepção, ou ação de exclusão do herdeiro indigno, é a ação por meio da qual o seu autor, que é o titular do direito, que tem o nome técnico de ereptor, pretende tomar do indigno os bens que o indigno recebeu. Esses bens são chamados de bens ereptícios, né? Estudo dentro, então, dessa dinâmica do direito à erepção, da ação de erepção. Sem a sentença transitada em julgado ou a decisão final, poderá ser um acórdão, na ação de erepção, não há que se falar em exclusão do indigno. A hipótese de indignidade, como no caso da Suzane, poderá se ter configurado. Ela se tornou indigna a partir do momento que houve o trânsito em julgado da sentença penal que a condenou pelo crime de homicídio dos seus pais, né? Mas a indignidade por si só não basta. É preciso verificar o efeito imediato dela, que é a possibilidade de exclusão. Mas aí a gente entra no plano da possibilidade. Não estamos mais no plano da certeza. Então tem de ir ao caso concreto, verificar se o direito de excluir o indigno, aquele direito que deve ser exercido por meio da ação de exclusão do indigno dentro do prazo de 4 anos contados da abertura da sessão, se esse direito foi ou não foi exercido, né? Se o direito foi exercido, se houve julgamento de procedência do pedido de exclusão do indigno na ação de erepção, se essa decisão transitou em julgado, então a gente vai pensar agora nos efeitos decorrentes da exclusão do indigno. A exclusão que se fundamenta na indignidade. Agora os efeitos não são mais possíveis, os efeitos são necessários, porque já houve
a declaração de indignidade com a concomitante exclusão do indigno em ação própria, que é a ação de exclusão do indigno ou ação de erepção na nomenclatura mais técnica, mais tradicional. Quais são os efeitos da exclusão do herdeiro indigno? Bom, o primeiro efeito, óbvio, imediato, é que o indigno deixará de participar da sucessão do autor da herança, ou seja, da sucessão daquele com relação ao qual ele se tornou indigno. Esse é o efeito mais imediato. É claro que vocês até me dirão que é um efeito óbvio, e eu concordo com vocês. Mas é importante a gente frisar para que numa enumeração não se esqueça dele. Apesar de que ele é óbvio, ele existe. O segundo efeito decorrente da declaração de indignidade com a consequente ou concomitante exclusão da sucessão é a consideração do indigno como se morto fosse. E isso também, pessoal, é muito importante. Esse já não é um efeito tão óbvio, esse já não é um efeito que vai aparecer na nossa memória imediatamente. Ainda é preciso fazer um esforço para entender e guardar isso daqui. O indigno é considerado como morto, o que significa, então, que, havendo direito de representação dentro da linha em que ele se situa, alguém poderá sucedê-lo por representação. Então, imaginando o caso da Suzane, de novo, só para tentar dar mais concretude à nossa conversa. No caso da Suzane, ela poderia ser, não sei se foi, pode até ter sido o caso, mas não sei, ela poderia ter sido excluída da sucessão dos pais. Agora imaginem que a Suzane tivesse um filho já nascido ao tempo em que ela cometeu o crime. O primeiro efeito da indignidade, tendo havido o exercício do direito à erepção e tendo havido sentença transitada em julgado na ação de erepção, é a exclusão da Suzane da sucessão dos pais, ou seja, ela deixou de participar da sucessão dos pais. Esse é o primeiro efeito, é o efeito óbvio. O segundo efeito é que ela deixa de ser considerada viva, ou, em outras palavras, muito mais claras até, ela passa a ser considerada morta. Se ela passa a ser considerada morta e ela tinha uma filha, ou seja, a gente está dentro da linha dos descendentes, tínhamos originariamente 2 descendentes do primeiro grau, agora percebemos que um desses descendentes está morto. Na verdade, a gente está considerando essa pessoa morta. Então, temos um descendente do primeiro grau, temos um descendente do segundo grau. O primeiro exclui o segundo, mas o antecessor, o ascendente desse descendente do segundo grau é pré-morto. Se ele é pré-morto, a linha descendente há direito de representação. Então, o filho da Suzane representaria a Suzane na sucessão dos pais, concorrendo com o seu tio, que é o descendente do primeiro grau. Então, é por isso que é muito importante examinar esse segundo efeito decorrente da configuração da indignidade e da exclusão do herdeiro indigno em sentença, que é o da consideração do indigno como se morto fosse. O terceiro efeito decorrente da indignidade, e com todos esses pormenores que eu vou ficar toda hora repetindo, configurou-se a indignidade, exerceu-se o direito de erepção, ajuizou-se a ação de erepção, o pedido foi julgado procedente, houve trânsito em julgado da sentença. O terceiro efeito decorrente disso tudo é que o indigno não terá direito ao usufruto e à administração dos bens ereptícios. E isso quer dizer bastante coisa. Imaginem de novo a hipótese de uma filha que matou os pais e que tinha ela própria um filho, imaginando, se for o caso, o problema da Suzane, para dar concretude ao exemplo, apesar de que ela não tinha filho, né? Vocês sabem, a gente viu isso no direito de família, que os pais, enquanto exercem a autoridade parental ou o poder familiar sobre os filhos, têm o usufruto e a administração dos bens dos filhos. O que significa que, se por acaso o menor tem um bem, porque recebeu por testamento ou por alguma razão qualquer, se o menor tem um bem, esse bem vai ser administrado, enquanto ele se encontrar sob a autoridade dos pais, vai ser administrado pelos pais. E os pais têm direito à administração e ao usufruto dos bens que se encontram sob a sua autoridade, né? Então,
o que acontece em se tratando de exclusão do herdeiro indigno? Não faria muito sentido imaginar que o ordenamento se deu ao trabalho de prever a possibilidade de exclusão da pessoa para que depois os bens acabassem sendo transmitidos, ou pelo menos parte dos bens a que ela teria direito fossem transmitidos a um seu descendente, por direito de representação ou por direito próprio, caso ele fosse um único sucessor a vir a ser chamado a sucessão naquela hipótese, enfim. Ele acabaria tendo a administração ou usufruto dos bens hereditícios. Foi excluído da propriedade dos bens hereditícios porque foi excluído da sucessão, da vítima da sua indignidade, mas agora vai administrar, vai usufruir dos bens. Isso não faz sentido. Por isso que um dos efeitos importantes decorrentes da exclusão do herdeiro indigno é que ele perde o direito à administração e ao usufruto dos bens hereditícios. Agora, isso na teoria é fácil de entender e é fácil de explicar. No caso concreto, eu acredito que a gente teria mais dificuldades. Porque imaginem vocês a hipótese de uma família de pouca renda, constituída por um pai e um filho. E havia um desentendimento qualquer entre o pai e o avô. E em algum determinado momento, o pai praticou um ato de indignidade com relação ao avô. Veio posteriormente a ser excluído da sucessão do seu ascendente, de modo que o seu filho participasse da sucessão ou por direito próprio, se não houvesse nenhum outro descendente, ou por direito de representação, mas enfim, o seu filho acabou vindo a participar da sucessão. Ele recebeu, então, um bem que compunha o patrimônio do seu pai. Vamos imaginar, para dar mais concretude e dramaticidade ao caso, que ele recebeu uma casa. E até então eles não tinham casa própria. Moravam de favor, não tinham nem condições financeiras de arcar com um aluguel. Agora passaram a morar na casa que o neto recebeu do avô, em razão de o seu pai ter sido excluído da sucessão do avô. Muito bem, como há proibição da administração e do usufruto dos bens hereditícios por parte do indigno, e o indigno, nesse caso, exerce autoridade parental sobre o ereptor, como explicar essa situação? Diríamos então que não pode a família morar na casa, vai continuar morando numa casa que não é sua, né? Vai ter necessidade talvez de alugar, mas vejam que o problema é tão complexo que não pode o indigno nem administrar nem usufruir. Nem usufruir. Então ele não poderia, ele próprio, atuando em nome do seu filho, celebrar um contrato de locação como representante, porque isso importaria a administração e usufruto, né? Receber os aluguéis daquele bem é justamente uma das características do usufruto, porque isso significa fruir, receber os bens, receber os frutos civis. Ele estaria excluído disso, então ele seria obrigado a deixar o patrimônio para lá. O juiz teria de nomear um curador para administrar os bens. O filho até poderia usufruir do bem e morar lá, mas o seu pai não poderia. Então, olhem que situação complexa na prática que se criaria. Por isso, há uma tendência que a gente consegue visualizar no nosso momento contemporâneo, que seria de relativizar, em alguma medida, esses efeitos da exclusão do herdeiro indigno, sobretudo quando houvesse interesse de menor envolvido, porque o interesse de menor certamente deve preponderar, né? Então, é uma questão complicada. Mas, ainda assim, é um efeito que está lá previsto como sendo efeito da exclusão do indigno da sucessão da vítima da sua indignidade, né? Além desse, um outro efeito muito gravoso é que o indigno fica para sempre excluído da sucessão dos bens hereditícios. E aqui a gente não está mais pensando na administração e usufruto, porque a administração e o usufruto nos levam a pensar que o ereptor está vivo. Aqui a gente está pensando na sucessão dos bens hereditícios. Então, de novo, voltando no exemplo em que havia A, o seu pai B cometeu um ato de indignidade com relação ao seu avô C, B foi excluído da sucessão de C, o patrimônio de C, então, foi recebido por A. Só que nessa dinâmica familiar, se ainda houver somente dois parentes, o A e o B continua sendo sucessor do A, porque é seu ascendente, o A continua sendo sucessor do B, porque é o seu descendente.
Imaginando que o A morreu antes do B, sem ter deixado descendentes e sem ter deixado nenhum outro parente sucessível, quem vai ser chamado à sucessão? O B, que é o ascendente do primeiro grau. Poderia o B, na hipótese da morte do A, receber aquilo, por meio do A, que ele teria recebido do C? Não. Por que não? Porque ele fica definitivamente excluído da sucessão dos bens hereptícios. Se nós imaginássemos que o patrimônio do C era uma casa, a casa teria sido herdada por B, mas o B é indigno, foi excluído da sucessão do C. A casa do C, então, passou para o A. E depois o A continuou só tendo essa casa no seu patrimônio. Morto o A, o B é chamado à sua sucessão. Mas o único bem que compõe o acervo hereditário é justamente essa casa. Como o B está excluído da sucessão dos bens hereptícios definitivamente, ele não poderá receber a casa. E a casa, então, vai acabar sendo considerada herança jacente e poderá, posteriormente, provavelmente será, incorporada ao patrimônio do município. Então vejam como que esse é um efeito bastante gravoso, mas é para manter a lógica, para evitar que a pessoa não recebesse em um determinado momento, mas viesse a receber em outro. E os efeitos da indignidade, eles se perpetuam no tempo, né? Uma vez indigno, para sempre indigno. Muito bem. Os dois últimos efeitos decorrentes da indignidade. Aqui mais simples, alguma coisa que a gente não precisa examinar com tanto detalhe. O penúltimo. São consideradas válidas as alienações onerosas feitas a terceiro de boa-fé. Por qual razão que elas são consideradas válidas? Pelo fato de que o indigno era sucessor e se tornou legítimo proprietário e possuidor no momento da abertura da sucessão. Então, se ele alienou um bem que ele havia recebido legitimamente, essa alienação, se feita a terceiro de boa-fé, não poderia ser desfeita, né? Não seria razoável. Uma coisa seria imaginar aquele terceiro que sabe do ato de indignidade, que às vezes estava até envolvido no conluio. Esse é terceiro de má-fé. Esse daí não vai ser protegido. Mas o terceiro de boa-fé, que praticou o negócio com o indigno sem saber que ele tinha havido bem por sucessão, que não sabia que ele tinha cometido um ato que o reputava indigno, esse terceiro não vai ser prejudicado. Ao mesmo tempo em que se considera válida a alienação onerosa feita ao terceiro de boa-fé, é claro que o indigno terá de indenizar os ereptores pelo valor da coisa. É claro que ele terá de fazer isso, porque do contrário ele acabaria sendo beneficiado pela boa-fé alheia. Quem tinha boa-fé era o terceiro, não ele próprio, que é indigno, né? Então considera-se válida a alienação, mas o indigno é obrigado a indenizar os ereptores. E por fim, o último efeito decorrente da exclusão do herdeiro indigno é a questão da obrigação de restituir os frutos que a coisa tiver produzido. Então, imaginando, para ficar num exemplo bem simples, que o bem hereptício era uma fazenda produtora de laranjas. E desde a abertura da sucessão até a exclusão do indigno, foram colhidas laranjas e elas estão armazenadas em um determinado lugar. Essas laranjas terão de ser restituídas aos ereptores, porque o indigno perde o direito aos frutos da coisa. Muito embora ele tenha o direito de ser indenizado pelas despesas de conservação. Então, ele guardou as laranjas durante 6 meses, 1 ano, enfim, o tempo que demorou até ele ser excluído da sessão. Essas despesas é razoável que lhe sejam indenizadas. Por quê? Porque senão haveria enriquecimento ilícito dos ereptores, que teriam de ter efetuado essas despesas, né? Ainda que a hipótese não fosse de indignidade, né? Então, perde o direito aos frutos, mas tem direito à indenização. É isso aí.